Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo do Arbitragem, um vídeo quente, hein? Vídeo quente porque depois desse jogo, o Palmeiras, através da sua coletiva de imprensa que estava lá no Barros, reclamou, disse que perdeu 2 pontos e leu um trecho da regra da IFAB, onde lá diz que a bola pegando na mão de um companheiro e caindo para um outro, em resumo, concluída a gol por outro jogador, o lance é legal. Vamos ver? Será que é isso? Vamos entender, né? Nas redes sociais, a gente vê aí polêmicas de parte a parte. Obviamente, quem mais respondeu a essa colocação do Barros foi a imprensa, vamos dizer assim, a imprensa de cobertura, né? A imprensa parcial, a imprensa flamenguista, né? Os sites e as páginas que são de jornalistas, né? E de cobertura do Flamengo. E falam que, peraí, não é bem assim, a bola não estava em posição natural. Vamos ver o que, é que a arbitragem vai dizer? Treta na certa. Inclusive pedem até a suspensão aí, ou uma punição ao Barros e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas será que é por aí? Vamos olhar sem clubismo para ver o que que se diz. Então a gente vai recorrer à inteligência artificial e ver o que que há de resposta. Obviamente depois eu posso até soltar minha opinião, mas o que vale é a leitura do contexto pela IA. Beleza? Então vamos lá. Só para lembrar, meu nome é Breno Brasil, sou responsável de conteúdo aqui do IA Arbitragem e aqui estão nossas redes sociais. Legal? Então vamos lá. Bom, vamos soltar aqui primeiramente os gols do jogo. É, Logo ao primeiro minuto de jogo, a bola tem um passe muito bacana aí pro Aleph Manga, ele chuta cruzado, estava de frente ali, embora não exatamente cara a cara, um pouquinho distante, na entrada da área ali, e ele bate bem, bate cruzado, e mesmo o gigante, o grandalhão, Carlos Miguel não consegue. E aí, o Patrick erra o passe e o Sousa recebe, chuta mal, né? Chuta em cima do goleiro, mas tem um desvio ali nas pernas do zagueiro, acaba passando por baixo, e nesse desvio a bola foge ali da alçada do goleiro do Remo, e aí tá a comemoração de Sousa e empata o jogo ainda no primeiro tempo, tá? Agora vamos para os lances polêmicos, são alguns, tá? São alguns. Esse é o primeiro, onde o Andreas recebe ali uma joelhada semelhante, parecido lance, aquele parecido com o do Zúñiga do Neymar na Copa de 2014, tirou o Neymar do 7-1, né? E você vê que ele toca ali por baixo, o Andreas coloca a mão já mais na lombar, um pouquinho mais acima, e depois permanece com a mão por ali, parece, quando eu vi o lance a primeira vez, entendi que era uma valorização ali do Andreas. A gente olhando em câmera lenta, o árbitro vai ao VAR, né? Totalmente desnecessário essa joelhada, não tem por que levantar o joelho ali, não é uma posição natural da corrida. E aí o árbitro, após a consulta, ele retira o cartão amarelo e aplica um vermelho direto para o Zé Ricardo, jogador do Remo. Então vamos dar uma pausada aqui e vamos ler o que a arbitragem respondeu para nós. Pelo critério da IFAB, eu entenderia que o VAR agiu corretamente ao recomendar a revisão. Pronto, esse é o primeiro ponto. Recomendar a revisão faz parte? É possível? Sim. Porque o lance sai da esfera de falta tática e imprudência e entra como conduta, violência, agressão. Tá? O ponto central da análise, Andreas já não disputa a bola de forma equilibrada no momento do contato. Tá? Então, esse é um ponto. O jogador do Remo vem por trás. Há um movimento adicional do corpo, o joelho atingiu a região das costas do lombar. Quando ele diz que é um movimento adicional, não é um movimento natural da corrida. Ou seja, ele projeta alguma coisa ali e acerta o Andreas nas costas. O contato não parece ser apenas uma consequência natural da corrida e uma disputa ombro a ombro, existe a intensidade e risco à integridade física. Pronto, então aqui já tem um contexto. Pela regra da IFAB, o uso excessivo de força ou brutalidade contra o adversário quando não há disputa normal de bola é considerado uma conduta violenta, dependendo da interpretação do árbitro. O amarelo em campo é compreensível ao vivo porque a jogada é muito rápida. Mas, no replay, o VAR provavelmente identificou o ponto de contato alto, traseiro, o movimento do joelho, a ausência de necessidade daquele gesto e risco físico. Por isso, eu faria exatamente o protocolo que fez. Manteria o jogo parado, VAR, olha lá no revisor, no monitor, revisão, muito provavelmente mudaria o cartão para vermelho. Então, aqui, na análise do VAR, ele considera que sim, o jogador do Remo, Zé Ricardo, deveria ter sido expulso nesse lance. Vamos para frente ver os próximos lances? O próximo lance é um possível pênalti para o Remo. O mesmo Patrick que errou o passe lá, tenta um cruzamento e a bola bate ali nas mãos
do jogador do Palmeiras. Pelo vídeo, este é um lance que aumenta a justificativa de checagens mais cuidadosas do VAR, mas eu não classificaria como pênalti claro. Posição do braço. O braço do Marlon Freitas aparenta estar relativamente próximo ao corpo, não totalmente aberto em posição antinatural. Aumento do espaço corporal, esse é o ponto principal. A impressão é que há um pequeno aumento do volume corporal, mas não algo escancarado. A distância, a bola vem de muito perto e isso encurta o tempo de reação. O movimento do braço em direção à bola. No vídeo não fica evidente um gesto ativo do braço. Parece que a bola vai até o braço. Trajetória. A bola muda levemente de trajeção após o contato, o que sugere um toque real. Braço colado? Não. Não está totalmente colado ao tronco, mas também não está aberto de forma claramente imprudente e escancarada. A leitura. Não considero absurdo o árbitro mandar o jogo seguir. Porém, o lance merecia revisão de VAR mais transparente, porque existe contato e existe discussão sobre o aumento de espaço corporal. Se o árbitro fosse chamado ao monitor e marcasse pênalti, não, também haveria respaldo interpretativo da regra atual. Em termos de protocolo da IFAB, eu classificaria como lance interpretativo cinza. Não é erro claro. Portanto, o VAR poderia até optar por interferir justamente por não haver clear and obvious error. Ou seja, não foi um erro claro da arbitragem em não chamar para o protocolo. Agora, se ele chamasse, o árbitro também teria direito tanto de dar o pênalti quanto de não dar, pela interpretação que se dá a questão do braço do Marlon Freitas estar ou não em posição natural. Ele não está colado no corpo, né? Colado literalmente, está próximo, mas tem ali uma certa distância. E isso é que dá margem a essa interpretação. Na prática, de acordo com a IA, não dar o pênalti não pode ser encarado como um erro claro e óbvio, e também, agora por essa conclusão, pode simplesmente manter a decisão e dizer que não foi pênalti, tá? Se tivesse dado o pênalti, também não haveria como criticar. Então, fica ali pela interpretação do profissional ou dos profissionais, quando inclui o VAR, na marcação ou não desse pênalti. Um pênalti marcado não seria nenhum absurdo, um pênalti não marcado também não foi nenhum absurdo. Então, nesse momento, a gente tem a expulsão validada pela arbitragem e o pênalti afastado, tá? Lembrando que o Remo reclamou desse lance dizendo que foi pênalti, tá? Para frente, o lance mais polêmico do jogo. A bola sobra após bater no braço do Flávio Lopes para o Bruno Fux. Ele gira e consegue. E comemora bastante, né? Seria o gol da vitória. 49 minutos do segundo tempo, faltando menos de 3 minutos. Mais aí o tempo de parada devido à comemoração. Aí depois a coisa esfriou aqui. Vamos pro lance. Bate na mão ali, claramente. Muda a trajetória da bola. Mas a questão passa de novo pela posição natural ou antinatural. Ou seja, ó, ali nessa imagem, inclusive a imagem é ruim, né? Quando você amplia essa imagem, a gente não sabe se ele tá com a mão levantada, se está mais para baixo ali, ó. Veja que perde definição ali. Ele parece que baixa um pouco o braço pela presença do jogador do Remo, mas ainda pega e não está colado ao corpo. Então, na revisão do VAR, o Rafael Klein discute com a equipe do VAR e opta pela anulação do gol. Mas vamos ver o que que aí a arbitragem fala. Esse lance é extremamente interessante porque ele mistura as interpretações diferentes da regra 12 da IFAB. O Barros levantou justamente o ponto mais polêmico da atualização recente da regra. A leitura correta depende de separar duas coisas. Gol imediatamente após a mão ofensiva acidental. Mão punível por aumentar o espaço corporal, posição antinatural. Então fica aqui entre esses dois critérios. Tem que escolher entre um e o dois. O que diz a regra da IFAB? Se a bola toca acidentalmente na mão de um atacante e outro jogador marca o gol depois, isso não é automaticamente infração. Ou seja, mão acidental, sequência contínua, companheiro faz o gol pode valer sim. Tá? Foi o trecho que o Barros citou na coletiva. Mas existe um detalhe. A mesma regra também diz que continua sendo infração se o jogador toca a bola em posição antinatural, aumenta o espaço corporal, assume o risco com o braço afastado, bloqueia e desvia a bola de forma ilegal. Então, aqui é que está a interpretação. Essa posição foi antinatural ou não? Mais ou menos parecido com a questão do pênalti, que seria a favor do Remo lá do outro lado. Vamos para frente, porque tem uma segunda página da IA. Eu vou pausar aqui de novo. A mão do Flaco foi considerada acidental ou punível e aparentemente o árbitro concluiu. Punível. O que aparece nas imagens. Observando o replay ampliando o VAR no vídeo, a bola desvia claramente na região do braço. O braço não parece totalmente colado ao corpo, existe uma
abertura corporal, o contato altera a trajeção da bola, o desvio ajuda diretamente com a continuidade ofensiva da jogada. O ponto central é justamente: estava expandindo o corpo, assumir o risco não era consequência totalmente natural do movimento. Um lance que divide opiniões. A defesa do Palmeiras é forte em alguns aspectos. E isso é verdade. O gol não foi do Flaco. De acordo com a regra, isso poderia dar condição ao gol do Bruno Fux. A IFAB hoje tenta evitar condição automática em caso de desvios fortuitos, toques mínimos, lances críticos. Ou seja, foi para corrigir ali toques involuntários de acabar prejudicando ali a mão acidental que não foi aproveitada pelo próprio jogador. E na terceira página, o braço cria volume corporal e FAB pune quando o jogador torna o corpo artificialmente maior. E no zoom, o braço do Flaco não parece totalmente rente, ele amplia a silhueta. Mas lembra lá também no lance do Remo, né, que ele também não estava exatamente colado ao corpo. Me parece, aí já é uma opinião minha, que essa ação do Flaco é um pouquinho maior do que a do Marlon Freitas na questão do pênalti lá. Um toque muda a jogada. A bola não apenas raspa, ela sofre alteração útil ao ataque. Isso pesa muito psicologicamente na decisão. O risco foi assumido pelo atacante. Na orientação moderna da arbitragem, atacante em área congestionada com o braço aberto costuma receber interpretação mais rígida, porque qualquer toque gera vantagem ofensiva imediata. Minha análise técnica final: o VAR podia chamar, existe base para a revisão, o lance não é escandalosamente errado. Ou seja, o que ele diz aqui: o lance é interpretativo e a decisão do árbitro de anular esse gol tá ok. Então o Barros estaria reclamando aí sem razão. O Barros classificou o episódio como uma perda de 2 pontos. E a gente vê aqui que claramente não dá para afirmar isso. Que o lance é muito mais interpretativo e a arbitragem, nesse caso, tem direito de fazer a sua interpretação e atuar tanto a favor da anulação quanto contra a anulação, e não dá para considerar isso um erro clássico e objetivo de arbitragem. Ou seja, no fim das contas, a gente tem a manutenção da expulsão do Zé Ricardo pela IA, a não marcação de um pênalti a favor do Remo e também a anulação do gol do Palmeiras como é, um lance ok, né? Classificou que não houve erro de arbitragem. Depois a CBF, inclusive, admitiu, né, que esse lance é de interpretação e o Palmeiras disse que ele reconheceu o erro de arbitragem. Não foi isso que aconteceu. A nota da CBF é muito parecida com o que está dizendo aí a arbitragem aqui. Um lance interpretativo e que não existe ali uma questão, vamos dizer assim, de forma clara. Tá? Então, dessa forma, a gente entende que o placar final desse jogo, em 1-1, está ok e nenhum dos times teve ali uma vantagem ou desvantagem com o que poderia ser classificado erro de arbitragem. Os lances são todos interpretativos e, nesse caso, a gente respeita as decisões tomadas pela arbitragem, seja pela arbitragem de campo, seja pela arbitragem de revisão do VAR em conjunto com a arbitragem de campo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Segue a gente nas redes sociais e deixe seu comentário aí. Fala aí o que você achou. Era para validar, não era para validar? Qual era o placar justo do jogo? O Remo poderia ter tido um pênalti a favor e vencido esse jogo? Ou o Palmeiras poderia ter recebido esse passe do Flaco Lopes ali para a conclusão e o segundo gol ali nos acréscimos, que dificilmente o Remo teria condições de reempatar o jogo. Legal? Então, é isso e até o próximo vídeo.